Boa sorte no seu encontro, eu disse. O pânico no rosto dela disse tudo. Tem gente que ensaia tanto a mentira que acaba acreditando nela. Ela pensou que podia ir e voltar como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava esperando. E no instante em que desejei boa sorte, a máscara caiu. O rosto dela foi como assistir um castelo desmoronar em câmera lenta. E a melhor parte? Eu nem precisei levantar a voz. Meu nome é Vincent. Sempre acreditei que o amor é construído com base na confiança. Sem confiança, o amor não passa de uma mentira bonita. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava noivo de uma mulher chamada Casey. Estávamos juntos há anos. Passamos muito tempo construindo uma vida juntos, mas tudo desmoronou quando descobri que ela ainda saía para encontros com outro homem. Quando descobri, isso quebrou tudo dentro de mim. Aquela noite mudou tudo. E nos próximos minutos, vou te contar como tudo aconteceu. Conheci Casey na festa de inauguração do apartamento de um amigo em comum. Nossa conversa começou de forma simples. De alguma forma, acabamos conversando por horas. A partir dali, mantivemos contato. No começo, era algo casual, encontrávamos para tomar um café, almoçar quando nossos horários permitiam. Mas com o tempo, os dois começaram a se esforçar mais. Esses encontros casuais viraram jantares, finais de semana juntos, ligações até tarde da noite, e, eventualmente, nos tornamos oficialmente um casal. Nosso relacionamento cresceu de forma constante. Não apressamos as coisas, mas também não ficamos estagnados. Namoramos por mais de 3 anos, e durante esse tempo, construímos algo que parecia sólido. No segundo ano, já era normal a Casey passar a maior parte dos finais de semana na minha casa, geralmente da noite de sexta até domingo à noite. Isso fazia sentido, e eu gostava. Ela nunca chegou a se mudar de vez, e sinceramente, isso era tranquilo para nós dois. Minha casa nos dava espaço para ficarmos juntos com conforto, e não sentíamos necessidade de apressar uma convivência definitiva. O apartamento dela era menor, e embora eu o visitasse de vez em quando, morar lá em tempo integral nunca pareceu algo viável. Uma coisa que eu sempre admirei na Casey era a forma como ela era aberta. Desde o começo do nosso relacionamento, ela nunca teve medo de falar sobre seu passado. Relacionamentos anteriores, erros, lições, até dramas familiares. Ela não escondia nada. Ela falava bastante sobre um amigo de infância, alguém que ela dizia ser como um irmão. Ela sempre afirmava que nunca tiveram nada romântico. Eu não fiquei paranoico com isso. Confiava nela completamente. Ela nunca me deu motivo para desconfiar. E quando alguém coloca tudo na mesa assim, você presume que está sendo honesto. Com o tempo, ficamos noivos e ela disse sim. Começamos a falar sobre o casamento. Discutimos destinos para a lua de mel, lista de convidados, que tipo de casa gostaríamos de ter emocionalmente. Eu estava completamente comprometido. Financeiramente também. Eu estava economizando, planejando, fazendo de tudo para dar a ela a vida que eu achava que ela merecia. Parecia que estávamos em sintonia. Mas eu acabaria aprendendo que as aparências, por mais convincentes que sejam, nem sempre contam a história completa. Numa sexta-feira à noite, Casey apareceu na minha casa como sempre fazia. Trazia sua bolsa de fim de semana. Era reconfortante tê-la por perto. Durante o jantar, ela comentou casualmente, entre uma garfada e outra, que teria que voltar para a casa dos pais no dia seguinte. Disse que era coisa de família. Eu apenas concordei e disse que tudo bem. Ela nunca falava muito sobre assuntos familiares, e eu sempre procurei respeitar isso. Não costumo me meter nos assuntos pessoais das pessoas quando elas não se sentem à vontade para compartilhar, e ela nunca me deu motivo para desconfiar. Depois do jantar, como sempre fazíamos, fomos para o sofá assistir a um filme que estávamos querendo ver fazia dias. No meio do filme, senti a cabeça dela encostar lentamente no meu ombro. Ela tinha adormecido, algo comum quando estava muito cansada. Deixei que ela descansasse ali, envolvi-a com o braço gentilmente e assisti ao filme até o final. Mas durante todo o filme,
o celular dela continuava acendendo com notificações silenciosas. No começo, achei que eram mensagens dos grupos que ela participava. Quando o filme terminou e os créditos começaram a rolar, me inclinei para acordá-la delicadamente e irmos para o quarto. Antes de tocá-la, meus olhos foram parar no celular dela. Peguei o aparelho. Instintivamente, eu acho. E a primeira coisa que vi na tela de bloqueio não era o que eu esperava. As prévias das mensagens não pareciam coisas que um irmão mandaria. Nós tínhamos as senhas um do outro. Era algo que combinamos no início do relacionamento, um gesto de confiança. Então, sem pensar muito, digitei o código dela e desbloqueei. O que vi a seguir é difícil de colocar em palavras. As mensagens do tal amigo de infância não eram piadinhas ou simples checagens. Eram mensagens íntimas, cheias de flertes, emojis, referências internas e, pior ainda, planos. Meus olhos pararam em uma mensagem dele que dizia: "Mal posso esperar para te ver amanhã." E a resposta dela foi: "Coração, já falei que vou estar com minha família. Está tudo certo." Fiquei em choque. Essa mensagem tinha sido enviada poucas horas antes, provavelmente enquanto jantávamos. Eu não a acordei para confrontá-la naquele momento. Apenas fiquei ali, olhando para ela dormindo tranquilamente. Meus pensamentos giravam em círculos, e meu corpo inteiro parecia desligado por dentro. Eu não conseguia parar de me fazer uma única pergunta: será que eu não fui o suficiente? Por que ela mentiria para mim só para fugir num fim de semana com outro homem? Fiquei ali, em silêncio, observando a mulher que eu achava que conhecia, tentando entender quando tudo começou a desmoronar e como eu nunca percebi isso acontecendo. Na manhã seguinte, ela se mexeu ao meu lado na cama. Por um momento, tudo parecia normal. Ela se aproximou e me deu um beijo na bochecha. Espreguiçou-se, levantou e começou sua rotina, escovou os dentes, voltou para o quarto, pegou sua bolsa de fim de semana que estava no canto e começou a colocar algumas coisas que tinha deixado aqui em casa. Enquanto andava pelo apartamento, ela falava o tempo todo quanto sentiria minha falta, que gostaria que o fim de semana fosse mais longo, que da próxima vez tentaria sair mais cedo do trabalho para passarmos mais tempo juntos. Eu ouvia, mas não dizia muita coisa. Tudo o que ela falava parecia tirado de um roteiro que ela já tinha ensaiado antes. E talvez fosse mesmo. Talvez ela tivesse ensaiado cada palavra para parecer convincente antes de ir se encontrar com outro homem. Não falei nada. Queria ver até onde ela ia com aquele teatro. Então, deixei que ela continuasse. Depois de um tempo, ela parou. Me olhou de verdade. Acho que percebeu que eu não estava sendo o mesmo de sempre. Inclinou a cabeça e perguntou: "Você tá bem?" Dei de ombros e respondi com a mesma frase que sempre usava quando não queria falar sobre algo: "Nada." Ela riu, sem fazer ideia de quão longe as coisas já tinham mudado. "Ah", disse de forma brincalhona, "já tá com saudade de mim?" Ela veio até mim e cutucou meu braço, como se isso fosse quebrar a tensão. Forcei um pequeno sorriso. E naquele momento, enquanto ela ria e fechava o zíper da bolsa, percebi o quanto o silêncio pode ser pesado quando você o carrega no peito. Ela pegou a bolsa e foi até a porta. Eu a segui, como sempre fazia quando ela estava indo embora. Era parte da nossa rotina silenciosa. Eu a acompanhava até a porta, abria para ela, e ela geralmente se virava, me dava um sorriso rápido ou um beijo, e ia embora. Sempre foi simples assim. Mas dessa vez, enquanto eu segurava a porta aberta e ela dava o primeiro passo para fora, eu não disse tchau como de costume. Não desejei boa viagem nem pedi para ela me mandar mensagem quando chegasse. Não. Em vez disso, olhei direto nos olhos dela e disse: "Boa sorte no seu encontro." Vi a expressão dela mudar completamente, ali, em tempo real. Era como se o rosto dela não soubesse qual emoção mostrar. Ela tentava processar o que tinha acabado de ouvir. Engasgou. "Espera, eu... Do que você tá falando?" A voz dela falhou um pouco, mas eu não dei espaço. Levantei a mão com calma, firme o suficiente para que ela entendesse. "Pare."
Não precisa, foi tudo o que eu disse. E então fechei a porta. Assim que a porta se fechou e me afastei, o silêncio não durou muito. Quase imediatamente, ouvi batidas, desesperadas, fortes, como se ela não conseguisse acreditar no que tinha acabado de acontecer e quisesse desfazer tudo. Depois, as batidas viraram soluços. Ela implorava do outro lado da porta, com a voz falha, pedindo que eu escutasse. Meu celular vibrou uma vez, depois outra, e depois não parou mais. Nem precisei olhar para saber que era ela, mas mesmo assim, olhei. E claro, as mensagens chegavam uma atrás da outra. Por favor, abre a porta. Me deixe explicar. Não significou nada. Eu não vou mais. Eu corto qualquer pessoa que você quiser. Só me escuta. Fiquei apenas olhando para a tela. As palavras continuavam chegando, mas nenhuma delas fazia sentido para mim. Ela dizia que não significava nada. Mas se realmente não significava nada, por que mentiu? Por que se escondeu atrás da desculpa de assuntos de família? Por que ela precisava ir ver outro homem, ainda mais planejar um fim de semana inteiro com ele? Eu fiquei travado emocionalmente. A única coisa que eu conseguia pensar era: será que nosso relacionamento inteiro foi uma mentira? Será que ela me amava como eu a amava? Ou eu era só um tapa-buraco enquanto ela decidia o que queria com o outro? Será que ele sempre esteve ali, à espreita? Será que ela algum dia realmente superou ele? Ou será que eu era apenas o cara que ela disse sim porque estava presente, era confiável, seguro? Não disse uma palavra. Não abri a porta. Também não respondi nenhuma mensagem. Eventualmente, e quando digo eventualmente, falo de horas depois, ela foi embora. Depois de chorar, bater, implorar e mandar tudo o que achava que me faria abrir aquela porta, ela se foi. Mas não terminou aí. Nem perto disso. Semanas se passaram, mas Casey não desistiu. Todas as manhãs, nos primeiros dias, eu acordava com mensagens empilhadas no meu celular. Ela nem tentava mais esconder o desespero. As mensagens não eram longas nem bonitas. Eram cruas. Vinham a qualquer hora. Por favor, fala comigo. Eu não queria te machucar. Me deixe explicar. Às vezes era só: sinto sua falta. E uma vez, tarde da noite, ela escreveu: eu sei que não mereço uma segunda chance, mas vou continuar pedindo até você me mandar parar. Eu não bloqueei ela. Na maior parte do tempo, nem abri as mensagens. Eu só via a prévia das mensagens na tela de bloqueio e colocava o celular de volta na mesa. A tentação de responder existia. Claro que existia. Eu a amava. Mas toda vez que eu quase cedia, lembrava das escolhas que ela fez. Até que, num fim de semana, ouvi uma batida na porta. Não me mexi de imediato. Fiquei sentado no sofá, esperando para ver se ela iria embora. Mas ela não foi. Ficou ali parada. Eu sabia que era ela. Eventualmente, ela bateu de novo, dessa vez um pouco mais forte. Então ouvi a voz dela do outro lado da porta. Vincent, por favor. Não vim brigar. Eu só preciso conversar. Não respondi. Esperei mais um pouco, torcendo para que ela desistisse e fosse embora. Mas ela continuou lá. Ficou mais de 15 minutos parada na minha porta. Até que ouvi a voz dela falhar quando disse: você estava certo. Eu estraguei tudo, mas, por favor, deixe-me pelo menos explicar. Finalmente abri a porta e pedi que explicasse. Ela me disse que estava confusa emocionalmente. Que não era amor. Que sentia falta daquela parte da vida dela e não sabia como lidar com isso. Admitiu que mentiu para mim. Disse que não achava que eu fosse descobrir, e por isso se sentiu seguro o suficiente para fazer tudo pelas minhas costas. Ela repetia que não era sério, que não significava nada. Mas o fato de ela ter mentido para conseguir fazer aquilo já mostrava que significava, sim. Não a interrompi. Deixei que falasse. Deixei que dissesse tudo o que precisava.
Quando finalmente ficou em silêncio e me olhou como se esperasse um veredito, fiz a única pergunta que realmente importava para mim. Você teria me contado se eu não tivesse descoberto? Ela congelou. Abriu a boca um pouco, depois fechou. Olhou pro chão, os lábios tremendo, mas não disse uma palavra. Nem um sussurro. E naquele silêncio, eu ouvi a verdade mais alto do que tudo que ela tinha acabado de me dizer. Se eu não tivesse checado o celular dela, se eu não tivesse lido aquelas mensagens, ela teria ido naquele fim de semana, voltado sorrindo para mim como se nada tivesse acontecido, e continuado planejando nosso casamento. Me afastei em silêncio. Ela me olhou com os olhos cheios de esperança, como se achasse que eu fosse dizer que tudo bem, que eu a perdoava. Mas eu não disse isso. Falei. Então esse noivado foi construído em cima de mentiras. E eu não vou construir um casamento sobre isso. Ela tentou dizer alguma coisa, mas levantei a mão novamente, de forma calma. Eu não ia gritar. Já tinha passado dessa fase. Apenas disse: por favor, não me mande mais mensagens. Não venha mais aqui. Não apareça de novo. Deixe que essa seja a última vez. Voltei para dentro e tranquei a porta. Ela ficou ali por alguns segundos, os olhos cheios de dor, e então foi embora. Sabe, muita gente diz que amor é baseado em confiança. Eu nunca achei que estaria numa situação onde teria que questionar tudo. Mas quando descobri o que a Casey estava fazendo pelas minhas costas, não foi só a confiança que quebrou. Foi como se o amor também tivesse se partido. É estranho. Você pode ter tanta certeza sobre alguém. Pode fazer planos, investir seu tempo, sua energia, suas emoções, e ainda assim ter o chão puxado debaixo dos seus pés. Essa é a parte que mais dói. Aquela mentira não foi só um erro pequeno. Ela me mostrou que a Casey estava disposta a esconder coisas grandes. Me fez pensar quantas outras mentiras estavam escondidas nos momentos que eu achava que eram honestos. Acho que a traição não destrói só a confiança. Ela vai corroendo, aos poucos, tudo que você achava que era real. Até hoje, às vezes me pego lembrando de certos momentos e me perguntando: aquilo foi genuíno? Não vou fingir que já superei tudo ou que tenho todas as respostas. Não superei. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. Eu mereço honestidade. Então agora eu me volto para você. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que eu agi certo? Ou será que deixei passar alguma coisa? Talvez tenha algo que eu não vi. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Porque, no fim das contas, talvez alguém esteja passando pela mesma situação agora, e suas palavras podem ajudar essa pessoa